Bom dia, meus queridos. Bom, eu sou a Vani, né? Vim falar mais uma vez sobre o Evangelho no Lar, essa ferramenta maravilhosa, né? Traz tanta luz para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Bom, então o que nós temos que fazer para começar o nosso Evangelho? Escolher um dia e um horário fixo, né? Que para a gente fazer o Evangelho, por quê? Porque a espiritualidade amiga vem estudar com a gente, trazem irmãos, né, que estão no mesmo propósito da melhoria, que também querem estudar. Esses irmãos que a gente atrai com afinidade de pensamento, que a gente traz da rua, né, dos lugares que a gente vai, que estão à nossa volta, eles começam também a estudar com a gente, né, porque a gente lê em voz alta sempre. Por quê? Porque esses espíritos, né, que ainda estão assim muito fechados, ainda muito ligados à matéria, eles não escutam os espíritos de luz, mas escutam a nós que estamos na matéria ainda. Então a gente vai lendo alto, eles vão estudando com a gente, muitas vezes se doutrinam, né? E acaba sendo levado para acolhido, né? Para tratamento. Os que não querem ajuda, que não querem se melhorar, né? O estudo incomoda eles, eles acabam se afastando, né? E isso vai harmonizando o nosso lar, a gente vai recebendo muitas bênçãos, fluidifica a nossa água, traz paz para o nosso lar e a gente ainda ajuda esses irmãos, né, que estão à nossa volta. Então o Evangelho é muito amplo, ele é maravilhoso, ele traz muitos benefícios e não só para nós, né, para esses irmãos também. Então assim, é maravilhoso. Daí a gente, nesse dia e horário marcado, né, a gente tem que ter responsabilidade porque eles vêm. Se por um acaso a gente não puder fazer naquele dia, a gente faz uma oração, avisa a espiritualidade que não vai poder fazer, né, naquele dia, né, mas na próxima semana vai estar ali naquele horário. Se a gente for estar em outro lugar, a gente também faz uma oração e avisa, ó, no dia e horário do nosso Evangelho nós vamos estar em tal lugar, né? E lá vai ser feito do mesmo jeito, porque eles não têm dificuldade, para eles é muito simples, né? E tá em outros lugares, eles vão estar lá para o estudo, né? Então que a gente tem essa responsabilidade, essa amorosidade do compromisso, né? Porque é um compromisso que não é só conosco, é com as pessoas que estão à nossa volta e com esses irmãos que se dedicam a vir ali para estudar, né? Então que a gente tem assim essa amorosidade e esse compromisso com eles. Daí no dia e horário marcado eu arrumo o meu lar antes, né? Eu arrumo o lugar que eu vou fazer o Evangelho, eu coloco uma música calma, tranquila para harmonizar o ambiente, eu coloco uma florzinha para receber esses amigos, a água que vai ser fluidificada, depois eu distribuo essa água no meu filtro, na geladeira, no potinho dos animais, nas minhas flores, para que todos recebam o que precisam naquele momento, né? Então eu vou começar agora, né? Primeira coisa, eu faço uma mensagem rápida, depois eu faço a prece de abertura, depois eu leio a mensagem, né? Que seria do estudo. Eu faço com o livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, faço em sequência para mim poder assim, ler tudo. E depois eu faço a prece, comento o que eu entendi daquilo, tudo em voz alta. Depois eu faço a prece de encerramento, agradecimento e vou distribuir minha aguinha. Então eu vou começar aqui lendo uma leitura rápida, eu uso esses livrinhos de cabeceira, né? Vou abrir aqui aleatório, vou ver o que vai cair para nós hoje. Quando em convalescência, Senhor, sair de uma enfermidade é como ressuscitar, adquirir asas, preencher-se de esperança. O tratamento, o corpo que fraquejava, a recuperação estão sendo para mim um exercício do espírito. Quantas coisas, Senhor, rememorei, aprendi e de quantas me arrependi. Agora constato quanto a doença me foi útil, trouxe-me a realidade da vida, mostrou-me com clareza os acontecimentos, a saúde, as pessoas, os problemas e suas soluções. Ressurjo, melhoro, me planejo o futuro. Agradeço a vitória que me vem, assumo o compromisso de não voltar ao que era antes e de imprimir rumo no que fizer, tendo amor por base do meu progresso. Obrigada, Senhor, muito obrigada.
tão linda, né? Tudo que vem para nós vem para nos ensinar alguma coisa, né? Então que nós possamos ter um bom proveito, né, em tudo. Então agora nós vamos fazer a prece de abertura, agradecer esse Pai amado pela oportunidade de estarmos aqui agora, agradecer a todos esses irmãos queridos, nossos mentores, né, por estarmos reunidos em nome do Pai, para aprender, para nos melhorar e ajudar todos os que estão aqui à nossa volta. Então gratidão, meu Pai, por esse momento lindo e que tudo que seja lido possa entrar em nossa consciência e nosso coração, para que possamos trazer para a nossa vida e sermos seres melhores. Que assim seja. Então, meus queridos, eu estou aqui no capítulo 1, né? Eu não vim destruir a lei. E nós já estamos na parte aqui, seria do Instrução dos Espíritos, mas no 11, né? Que nós lemos até o 10 no vídeo passado. Agora eu vou ler o 11 para não ficar muito longo. Então aqui, ó, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange do país da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos alicerces. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, dizemos melhor, a impiedade mais profunda pelo esplendor da verdade. Quando em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugídios. Quando enfim sobre sua estrada de Damasco também ouviu a voz santa exclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes tentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que ele havia tido outrora, fez-se dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos incubos e sucubos, sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pôde, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando-o hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Bom, o que eu entendi aqui?
que todos esses espíritos, né, que já eram até mais evoluídos, que despertaram para o amor, para a humildade, para a caridade, né, que nem Santo Agostinho, que veio para levar para a igreja, naquela época muito materialista, muito rigorosa, né, a simplicidade, né, a humildade, para tentar implantar o amor, né, dentro da igreja na época, né. Ele veio com essa missão, né, e esse despertar desse amor universal aos animais, à natureza, né, tudo veio fluindo dele com muita naturalidade, que já estava dentro dele, né, e ele foi passando isso com muito amor. Mas o que eu entendi é que mesmo esses irmãos já evoluídos, eles ainda tinham a influência externa, né, do que vivia ali na vida terrestre. E com o tempo eles mudaram até algumas coisas que eles mesmos escreveram na época, né? Que aqui até fala, né, que ele teve uma mudança. Por quê? Porque eles também vão evoluindo, continuam estudando, continuam se melhorando, né? E tudo pode mudar, né? Porque cada época da vida a gente está numa evolução, a gente tem um olhar. E o olhar dele naquela época era aquele mesmo, com toda amorosidade, né? E que depois, né, já desencarnado, já vivendo, né, várias encarnações, se modificando, né, se purificando, evoluindo, teve coisas que ele mudou o modo de olhar. Por quê? Porque ele evoluiu. E assim é com todos nós. Hoje a gente lê uma passagem, a gente entende de uma maneira, né? E a gente tem o entendimento do nosso conhecimento hoje. Mas com a nossa construção, com a nossa melhoria no dia a dia, que é muito pequena, quando a gente lê de novo aquele mesmo texto, o texto é o mesmo, mas nós mudamos, então a gente consegue enxergar diferente, né? E pelo que eu entendi, quando a gente desencarna, que a gente vai para o plano espiritual, lá nós continuamos estudando, nos melhorando, tendo uma outra percepção, né? E hoje ele escreve coisas, né, aqui no Evangelho, né? Um pouco, algumas coisas modificadas de que ele escreveu na época que estava encarnado. Por quê? Porque hoje já o olhar dele já se purificou mais ainda, né? Já melhorou mais ainda, ele já tem uma outra percepção, né, das coisas. Então todos nós, isso mostra como todos nós estamos caminhando, estamos evoluindo, temos um olhar diferente. Então a gente nunca pode falar, eu não mudo um modo de pensar, a gente muda sim. Tem coisas que a gente fazia há anos atrás, na mesma encarnação até, que hoje a gente já não faz mais, né? Que hoje a gente já amadureceu, né? A gente já tem um outro olhar. E assim acho que é para sempre. Quando a gente desencarna, lá a gente estuda, quando a gente volta para cá, a gente continua, né, tendo as provações, os desafios, os ensinamentos. Só que aqui ainda tem muito o externo ainda influencia, né? Na gente. Quando a gente está lá, eu acho que a gente tem um sentido maior, né? Então, assim, é maravilhoso que Deus dá a oportunidade a todos, né? E que todos esses irmãos de luz, de amor, passaram por essa construção e estão passando ainda, né? Por essa construção de melhoria interna, de luz e de amor. Então, assim, nós ainda vamos chegar lá, né? E isso só, assim, traz alegria para o nosso coração de pensar que nós estamos no caminho e nós temos a mesma oportunidade que eles, né? Da melhoria, do entendimento. E para isso a gente precisa se fortalecer, estudar, né? Ter fé, acreditar que o Pai está assim, sempre nos mandando mensagem e estarmos conectados a Ele, até para a gente poder enxergar, né? Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimentos de sentir. Então, que quando as palavras, os ensinamentos chegam até nós, que nós possamos estar abertos para ter novos entendimentos, se for o necessário, né? Que é para nossa melhoria mesmo. E quanto mais a gente nos melhora interior, melhor visão nós vamos ter perante a vida,
os desafios, o nosso próximo, né? Então, assim, isso torna a vida mais leve, porque o nosso olhar é diferenciado, né? A gente vai ter mais compaixão, a gente vai perdoar mais, a gente vai se doar mais, vai trabalhar mais, né? Então a gente vai, assim, se purificar mais e é só a gente que ganha com isso, né? E é maravilhoso todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, esse estudo tão lindo, né? Que assim, de gotinha em gotinha, toda semana um pouquinho, né? A gente vai assim, tendo esse estudo, refletindo, né? Assim, vendo o que serve, no que a gente precisa mudar, porque tudo que vem é para nós, né? Nunca para o outro, é para nós mesmos. Quando a gente faz a nossa mudança interna, a gente acaba sendo um exemplo e ajudando na mudança de quem está à nossa volta, né? Muito lindo. Bom, é isso que eu entendi. Agora nós vamos fazer a prece de encerramento. Então nós vamos erguer nossos pensamentos a Deus, né? Conectar a nosso Pai de amor e de luz, agradecer por estarmos aqui, né? Reunidos em Teu nome, para aprender, para nos melhorar e que essa luz, esse amor se estenda, né? A todas as criaturas, a todo o nosso planeta, todos os irmãos, né, que sofrem ainda, que estão no mesmo caminho que nós, vão despertar, a Mãe Terra, a água, o ar, né, toda essa beleza, né, os animais, tudo de maravilhoso, as flores, as cores, a música, que nosso Pai amado nos dá para nos fortalecer, para deixar nossa caminhada mais leve, né? Para que nós possamos ver tantas belezas, né? Nesse mundo que é um mundo é um hospital, uma escola, né? De provas, expiações, mas que está se regenerando, se transformando como tudo se transforma e que nós possamos também nos transformar para poder, sabe, sentir, viver essa transformação em nós. Então, gratidão, meu Pai, aos amigos queridos, que possamos ter uma boa semana, que fluidifique a nossa água e nos ilumina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, obrigada, meus queridos, pela oportunidade de estar aqui, né, nesse momento tão lindo. Que Jesus nos abençoe a todos.